Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Deus que nos capacita, Deus que faz com que tudo colabore para o nosso bem, porque o Senhor é soberano, o Senhor recebe toda a exaltação, o Senhor é o Deus que faz além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo, Senhor, a tua vontade. Eu oro em teu nome, Senhor, e te agradeço, Pai, por essa semana que está começando, e eu declaro, Pai, que assim será sobre a vida de todos os meus irmãos, bênçãos sobre bênçãos, a tua palavra sendo realizada na vida deles, quando eles orarem, Senhor, quando eles profetizarem, quando eles chamarem a existência, Pai, que o Senhor possa enviar os teus anjos para nos socorrer, para nos alcançar, para nos livrar, Senhor, porque eu creio, Pai, que quando nós oramos e declaramos, assim acontece, porque a tua palavra, Pai, é viva, é poderosa e eficaz. Por isso eu declaro na tua vida abençoada, uma semana repleta de bênçãos sobre bênçãos, para a glória de Deus, em nome de Jesus, porque Deus, Ele é soberano. Amém? Glória a Deus. Abençoados, pode se assentar, glória a Deus. Isso, se você não ofertou, faça de todo o seu coração, porque está escrito que Deus ama o que dá com alegria. Amém, ovelhas? Sinta-se à vontade para fazer segundo o que Deus propôs no seu coração, ofertar ao Senhor. Abençoados, nós tivemos aqui no ministério pela primeira vez. Foi a primeira vez e creio que haverá outras vezes. Nós tivemos semana passada aqui o primeiro seminário para pastores e evangelistas. Nós já colhemos alguns testemunhos e assim, abençoado, nós andamos de mover em mover, de glória em glória. É assim que nós temos que viver neste ministério, para que o Espírito Santo possa fazer o realizar a vontade de Deus na sua vida. O crescimento é inevitável. É inevitável. Nós não podemos, abençoar, amarrar a boca do boi. Nós não podemos segurar as pessoas presas. Nós temos que ensinar, como foi neste seminário, e vocês irem fazer, os pastores, todos que estão em outros estados, já estão dentro dos seus ministérios, MGAs, Paraná, Pernambuco, e todos os demais já estão, Rio de Janeiro, já estão abençoados, praticando o que foi ensinado a eles, aos pastores. E aos evangelistas também. As pessoas se sentiram muito abençoadas aqui dentro do ministério, acolhidas. Eles se sentiram abençoados, privilegiados, né, Rafael? De receber ensino, um ensino muito forte, um ensino que abriu os olhos, o entendimento. Alguns falaram: nossa, pastora, foi muito forte, muito forte. Então, abençoados, que Deus, na sua infinita bondade, amor, traga mais evangelistas, pastores. Claro que daqui a um tempo o abençoado Marcelo, que é um evangelista hoje, em breve vai se tornar um pastor lá em Valença. Aí tem também o abençoado Naldo, que em breve também está com o nosso Ministério Graça Apostolado também. Perdão, Marcelo em Resende, Naldo em Valença. Amém?
Então é claro, eles estavam aqui como evangelistas, mas em breve, quando nós formos na inauguração do ministério, serão sim declarados, oficializados como pastores daquele lugar, daquelas ovelhas que lá estarão. Amém? Então, abençoados, neste momento, eu gostaria de ouvir. Quero ouvir primeiramente o Igor. Sabe, ovelhas, esta semana, conversando com ele, talvez vocês não o conheçam tão próximo como eu e o pastor conhece. Nós aqui não puxamos sardinha nem para lá nem para cá. Nós apenas reconhecemos os que trabalham no Senhor, que estão aqui. O Igor tem se dedicado de uma maneira absurda, abençoado, para este ministério. Tudo que chega na sua casa, abençoado, através de Facebook, tudo que chega de imagens, ele está fazendo agora, no começo do culto, ele estava colocando os slides, é assim que se fala? Vem aqui, Anjo. Os slides que ele preparou do que tinha acontecido aqui. Então, abençoados, às vezes a gente vê uma pessoa quietinha ali, e ele falou para mim: pastor, eu não faço nada. Oh, abençoado, vem cá, Anjo. Ele é uma ferramenta hoje dentro do ministério Graça e Apostolado, muito importante para o apóstolo. Talvez você não estava vendo como a gente vê, né? Por isso que seu coração ficou meio dizendo: eu tenho que fazer mais. Abençoado, o que ele faz, ninguém aqui dentro faz. O que eu não sei fazer, eu falei para ele, o apóstolo não sabe fazer. Ele faz, abençoado. Amém. Agora, é claro que ele não está ajudando aqui no equipamento, tudo, o Leonardo. Está fazendo o som ficar coisa maravilhosa, vai ficar muito melhor. Mas, Igor, o Adriano não está aí para me arrumar um microfone. Léo, você sabe mexer aqui? Ajuda para ligar um microfone aqui? Por favor. Um desses aqui? Vê aí, pessoal. Já estava aqui. Teste foi. Pronto. Vem aqui um pouquinho. Sabe, abençoados, vai ter mais pessoas que vão falar, é claro. Mas o Igor, ele veio aqui no ministério e o intuito dele não era isso tudo que ele faz hoje. Ele foi se aproximando de nós, né, Anjo? Bem devagarzinho. Bem devagarzinho. E eu louvo a Deus, eu espero que você aí onde você está esteja assim. Eu também louvo a Deus pela vida do Igor. Porque quando você está na sua casa, que você não vem aqui, tudo o que acontece aqui, que está ali naquele computador, que está sendo levado para a sua casa, é ele e hoje a Laila que está por detrás desses dois celulares. Eles trabalham de maneira incessante. Vocês nem imaginam o trabalho que ele está tendo de tudo que ocorreu nesse seminário. Tem muita coisa para ele produzir, abençoado. Muita. Muitos testemunhos de todos os pastores e os evangelistas. É bem pouco que ele fez ainda, mas tem muito. Então, Igor, eu falei um pouco de você, mas eu quero que você fale para a igreja. Como foi este seminário? Qual o impacto que te causou? Porque, abençoado, quando se diz evangelista, talvez a sua mente pense assim: evangelista é aquele que vai lá fora evangelizar, boca a boca, entregando um folheto aqui, outro acolá, né? Mas nós explicamos para ele, o trabalho dele é um evangelista. Ele está ali, por trás daquela cama, evangelizando, abençoado. Ele vai até fora do país, porque através do trabalho dele, alcança pessoas lá fora. Por exemplo, quem está assistindo agora está vendo um perfeito trabalho que sai daqui de dentro do MGA. Depois vai para o YouTube e lá, abençoado, vai para o mundo. E cada dia ele aperfeiçoa mais. Se vocês estão vendo, os dois estão trabalhando em sintonia. Ele olha para ela, fala, ela vai e faz. E eu tenho que agradecer a Deus, abençoado, muito. Muito. Nós já tivemos muitas pessoas que passaram aqui. Mas perante Deus, aos anjos, a dedicação dele é absurda, abençoado.
precisávamos de muito mais Igores aqui dentro do ministério, muito, mas muito. Tinha que ter pelo menos de 6 para cima, né, Igor? Para aliviar um pouco a sua mente, aliviar um pouco o seu trabalho. Mas como ainda não chegaram, Deus vem me capacitando muito. ainda vai chegar, amém? Vai chegar. Deus vai te capacitando, amém? Até trazer pessoas que vão somar com você. Tem me capacitado a Laila, graças a Deus. Eles choram, abençoado, porque eles pensam na mente que eles não estão fazendo nada. Né, Laila? Tá vermelhinho, né? Mas fazem, abençoado. É um trabalho que eu não sei fazer. É um trabalho que eles sabem fazer. Eles. E eu já tenho que agradecer a Deus por isso. Amém? Entregar um folheto é muito fácil. Sabia? Entregar um folheto é muito simples. Falar do amor de Deus para uma pessoa é muito simples. Mas esse trabalho é muito exaustivo. Porque não é só isso aqui. É ir para casa e trabalhar no computador e fazer tudo que está sendo feito aqui. Colocar em vinhetas, colocar em pedaços, formar tudo aquilo. Eu não sei nem explicar. Talvez eu esteja falando, talvez é muito mais que isso. Até chegar na nossa mão o que ele fez. E você vê. Aquelas vinhetas pequenininhas que ele faz, um monte de recorte, nós dançando, nós fazendo tudo aqui. Ele quem faz. Então o seu trabalho é louvável. Eu quero dizer diante de Deus, da igreja, de todas as pessoas que estão te assistindo, o seu trabalho é louvável. Você é um evangelista que trabalha por detrás dos bastidores, que alcança, como eu disse a você, meu filho, o seu trabalho. Enquanto uma pessoa prega para você está pregando para milhares de pessoas. É um alcance instantâneo assim, ó. Porque você sabe quantas pessoas estão nos ouvindo agora? E depois pro YouTube? Quantos que nós temos registrado naquele canal que vão ouvir e ver o seu trabalho? Então, como foi para você o seminário? Conta para eles. Graça e paz abençoados. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, porque eu acho que esse sentimento é o que nós compartilhamos de quem participou do seminário, que é o privilégio. Foi uma honra, eu até me arrepio, foi uma honra para mim. Eu tão pequenininho, fico quietinho ali. Foi uma honra e, olha, o que foi ensinado, parecia que eu estava no céu. Eu falei para a pastora que eu não me sentia digno, não sentia terreno humano de estar ali. Porque eram coisas tão fascinantes de ouvir. E o que era mais magnífico, mágico em tudo aquilo era que era o apóstolo. Tudo que ele falava ali estava nele. Olha aqui. Eu falei, meu Deus, como pode? Olha, a gente tem que trabalhar muito para ser metade dele. Meu, foi muito... É difícil descrever para vocês. É difícil descrever, porque eram assuntos... Claro que eram assuntos pesados. Eram fortíssimos, porque tinham evangelistas e pastores ali. Não poderia ser diferente. Não poderia. A dimensão da nossa responsabilidade estava ali. A gente não estava imaginando, eu não estava imaginando, vou ser honesto, pastor, eu não estava imaginando a dimensão seria ensinado do trabalho, do que o apóstolo ensinou, do projeto, de tudo que ele fez. Eu estava ali que eu me tremia. Daquela apostila, o projeto, tudo. Os pastores estão dizendo isso, é uma coisa que eles vão levar para a vida deles. Difícil até acompanhar o apóstolo, o raciocínio. Raciocínio. E como que depois disso tudo, o que mudou aqui dentro, né? Eu ia falar aqui dentro. Nossa, Deus mexeu muito comigo, eu fiquei 2 dias quieto, calado. E aí a pastora falou sobre falar no grupo e eu quieto. No 3º dia eu já estava... Eu queria ver o efeito, né, abençoado? O efeito, tem que ter efeito. Tem que ter um efeito, abençoado, um efeito.
gás que eu já tenho para trabalhar, ele só aumentou. É como se Deus me dissesse: continua no que você faz, e aos poucos as portas vão se abrindo. Amém. Aos poucos as coisas aconteceram para mim. Eu não tinha uma imagem do que aconteceria, eu fui fazendo, e ao passo que eu fui fazendo, Deus foi mostrando o caminho. Vai por lá, agora vai ali, olha aqui. Aí eu fui aprendendo e sendo guiado. O caminho ele já está pronto para Deus, irmão. Glória. Mas você não vai ver ele. Você não vai ver. Deus não vai revelar o caminho assim. Porque se ele te mostrar, você vai ficar preguiçoso. Você não vai para frente. Porque você vai dizer: já está tudo predestinado, então vai acontecer. Vai acontecer com você sem fazer nada? Não vai. Então eu não via nada, no escuro eu ia fazendo. E aí, vi uma luz. Imagem. Aí eu ia dormir e via as imagens de como tinha que fazer, de como tinha que sair. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Isso é fascinante, hein? Não tem preço. Tem coisa que eu não sei fazer e eu vou aprendendo, vou estudando, vou procurando, e aí sai. Vocês não entendem a alegria que é pra mim. Eu dou risada, eu e o Léo, eu tava batendo palma lá fora, agradecendo a Deus, louvando a Deus. Se eu tivesse um fogo, eu soltava ali na hora, ia assustar a igreja inteira. Então o trabalho de vocês está sendo, o Léo nessa área, junto com você, o som melhorando 100%, tudo acontecendo. Ou seja, vocês agora fazendo isso, né? Um auxílio tão grande para o apóstolo, que a mente dele está preocupada aqui, é trazer o apostolado, né? A mente do apóstolo é trazer o ensino apostolado. As pessoas costumam dizer que o Ministério Graça e Apostolado é um ministério sério para pessoas sérias que servem a Deus. Mas alguns não entendem a dimensão dessa frase. O quão profundo ela é. Esse olhar superficial, carnal e terreno, ele tira o brilho das coisas de Deus. Tira. Essa frase ela não é assim, um graça e paz, uma saudação. Não é. Essa frase ela tem um peso enorme, e esse peso foi mostrado no seminário. Eu duvido, eu estou pagando para ver na terra um estudo como aquele. Eu coloco minha vida em jogo, porque eu duvido que tenha. Não existe. Do jeito toda aquela que foi sabedoria. Agora, a gente que participou, é claro, igreja, você deve estar pensando: pastora, o Igor está contando algo para nós, mas eu não participei deste. Você pode participar do próximo. Mas você está tendo a dimensão de saber que o ministério ele é tão sério que o Espírito Santo cobrou do apóstolo para fazer este seminário, para que vocês tenham bagagem, ensino, que é totalmente diferente do que é o ensino aqui da graça, de uma ministração que daqui a pouco ele chega aqui e vai nos ensinar. Foi um nível muito pesado, forte. Sendo bem simples, o seminário foi: veste a camisa do MGA. Seja o MGA, represente o MGA. Mas o MGA é um nome. No profundo, no oculto, é o Espírito Santo. Porque a gente não pode ver o Espírito Santo. Mas o MGA carrega a unção, carrega a manifestação do Espírito Santo. E é isso que nós temos que fazer, cada um em sua área. Glória a Deus. Com o coração, com cada amor. Um em sua área. Papai. Igreja, levante sua mão para cá. Eu quero orar pela vida do Igor, porque confesso a você, Igor, quando você me mandou aquele áudio que eu não entendi nada, a minha mente quase que funde na hora. Por um milésimo de segundo eu me entristeci de tal maneira que eu não entendi. Eu falei: Senhor, o que está acontecendo? Porque eu não entendi a dimensão do que você queria falar de tudo. Aí depois, eu vi que várias vezes, conversando, eu vi que você estava querendo entender o que Deus realmente
você realmente tinha sido chamado. Então, a minha oração, e vocês querem que vocês orem por ele, assim como Deus tem capacitado a Sara, o Henrique, glória a Deus, Henrique, pela sua vida. O apóstolo sempre tem dito, sempre aqui, às vezes ele não fala, tá, Henrique, mas ele te honra muito, ele te estima muito, porque os ventos já passaram, tempestades, situações, e você sempre aqui quietinho no altar, firme, junto com o seu pastor. Então, por isso que você recebeu aquela carteira, né? Sua credencial, merecido. Amém? De tantos anos aqui no altar. Sara também. São merecedores. Pelo longo trabalho a Deus. Dedicação. Não é porque, Sara, porque toca bonito. Não, é dedicação, Sara. Aleluia. Dedicação, esforço, paz. Amém? Então levante as suas mãos para cá. E a minha oração por você, Igor, é que Deus aumente a sua sabedoria, capacite a sua vida, para que juntos nós possamos trazer alegria ao ministério Graça Apostolada, ao apóstolo, que ele seja surpreendido sempre pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu esforço. Eu te peço em nome de Jesus, nunca olhe para ele segundo a carne, porque a cabeça dele, a mente dele é um outro nível, você já pode perceber. Daqui a pouco nós vamos para casa, pessoal, porque ele tem que ir lá fazer um trabalho para o apóstolo lá em casa, e lá você vai ver outro homem, mas que mesmo assim traz o apostolado. Tem que sair alguma coisa ali, sai. A melhor coisa, o melhor ensino que entrou em mim foi não conhecer ninguém segundo a carne. Eu não perco pessoas, não perco momentos, e sem separar tudo numa caixinha diferente. Amém. Amém, meu anjo? Então, a minha oração, que Deus te dê. E essa cuca aqui não funde não, porque é do pastor, não funde. Não é a sua que vai ser a primeira fundeira. Se fosse para fundir, era dele, filho. Você viu o que tem ali dentro. Então, que Deus te capacite mais e mais. Te dê palavras, te dê entendimento, projetos grandes, para que o MGA seja assistido por aquelas pessoas lá e fale, olha que trabalho lindo que estão fazendo. Coisa bonita, hein? De profissional. E assim é, porque você está se tornando nesta área sim um profissional. Amém? Glória a Deus pela sua vida, Anjo. Amém, obrigado, pastor. Eu quero agradecer a Deus por ter me capacitado. Amém. Porque sem Ele eu não poderia fazer nada do que vocês estão vendo. Tudo que sai e tudo que é feito pelas minhas mãos tem que sair por um mover. Porque tem dias que não sai nada e eu não gosto em nada. Porque se não tiver inspiração, se não vier, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. E eu quero agradecer a Deus por isso e pela vida da Laila que tem me ajudado. Glória a Deus. Amém? Vem aqui um minutinho, Laila. Eu não poderia deixar. São pessoas distintas. Ela tá já vermelhinha, mas eu não posso. Vem cá, Anjo. Japonesa, né? Vergonhosa. Tão bem abençoados. Chegou aqui no ministério quietinha, bem ali onde está a filha do irmão Nils. Ficava ali naquele cantinho, quietinha. E Deus foi capacitando, foi ajudando. Ela foi se dedicando. Claro que o Igor deve pegar bastante no seu pé lá, e assim. Tem que pegar. Tem que estar voadinho. Cadê esse microfone? Peraí, pastor, que eu tenho mais. É esse aqui? É esse. Eu tenho que ouvir um pouquinho só da Laila, tá, gente? Um pouquinho só. Eu não podia nem chamar ela
você, né? Imagina. Igor, olha isso aqui, Igor. Ela é muito fofinha. Laila, como foi para você? Porque você vem não de um ensinamento como o nosso, a graça e o apostolado, né? Você tinha os ensinamentos já dos seus pais? Isso. Mas dos meus pais, eu era católica, né? Não frequentava muito, mas depois de acho que uns anos eu saí, não frequentei mais. E aí foi onde eu conheci o Igor, que foi quando eu conheci o ministério. E aí você vinha, né? Ela vinha assistir os cultos abençoados. De quarta-feira. Comecei de domingo, aí eu ficava lá no fundinho, lá, quietinha. Aí depois eu comecei a vir nas quartas-feiras, aí vinha aos sábados. A verdade é que o Espírito Santo te achou. Você estava quietinha e ele te achou. Ele te achou, né, Anjo? Mas assim, se fosse eu do passado, eu nunca imaginaria estar aqui fazendo esse trabalho. Servindo a Deus, meus palavras. Servir a Deus. Glória a Deus. Assim, quando eu entrei aqui, eu não imaginava que era tudo isso. Eu achava que era uma igreja igual as outras. Mas é totalmente diferente. É muito diferente. Eu falo, eu vim meio que empurrada pelo Espírito Santo, porque eu estava lá atrás, depois eu vim aqui, eu sentava do lado da pastora, eu ficava aqui conversando. Aí no dia do evento do Mover, eu estava nas câmeras e eu nunca peguei numa câmera para gravar. Nunca. Não sei de ângulo, assim, eu nunca estudei, nunca fiz nada. Mas o trabalho que eu faço junto do Igor, que ele me mostrando muita coisa, é o trabalho que vocês veem no YouTube. Glória a Deus. Essa missão de quarta-feira que vai pro TikTok, os cortes. Eu falo pra vocês, eu não sei como que os cortes saem no tempo perfeito, na hora O certa. Espírito Santo te capacitou. Tá vendo, pessoal? Me permita. Deus não erra. Deus não erra. Ele só faz somar as pessoas certas para estarem auxiliando o apóstolo, trabalhando por trás das câmeras. Então, Laila, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, Anjo. Você participou desse seminário para você. Se para o Igor, ele falou que já foi tudo isso que vocês ouviram, você imagina para ela, Quem veio da igreja que católica. veio da igreja católica, né, abençoado? Veio da igreja católica, nunca tinha ouvido nem passado por um seminário tão forte desse, que foi. Então, olha, só tenho que agradecer a Deus pela sua vida e que tudo que Deus der ao Igor, ele acrescente na sua vida também, porque vocês estão juntos no mesmo trabalho, na mesma visão. E assim, abençoada, aguenta firme aí, porque é que ele exige o melhor. Tá bom? Ele só está exigindo o melhor. E nós vamos trabalhando para isso acontecer. O melhor é agradar tanto ao apóstolo, que é que vê, né, o que ele quer, e aí Deus que se agrada do que nós fazemos para a obra dele. Amém, abençoados? Então, Senhor, eu te agradeço pela vida da Laila, Pai. O Senhor tem capacitado também. Eu peço a Ti, ó Deus, que nos momentos que se ela passar por algumas situações que o Senhor, o Espírito Santo e os anjos de Deus acolhem, e que ela possa, Senhor, refletir em Ti e pedir a Ti a direção, a ajuda, o auxílio, porque nós precisamos que o Senhor nos capacite em todas as nossas coisas, na nossa vida, todas as áreas da nossa vida, que nós possamos ser capacitados pelo Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo. E o Senhor Deus, que é poderoso, Ele assim fará em sua vida, Laila, para a glória dele. Amém? Glória a Deus pela sua vida, Laila! Eu aprendi a amá-los, né, pastor? Primeiro japonês em graça, tem que falar. Glória a Deus. Primeiro japonês Lucro! em graça. Amém, meu amor?
Glória a Deus. Vamos ficar de pé, abençoados. Então, quem sabe, no próximo seminário abençoado, você possa estar junto conosco. Eu gostaria que muitas pessoas estivessem. Eu pensei, confesso, eu pensei em muitas pessoas, mas não sou eu quem chamo, não sou eu quem vou lá e falo que você deveria estar aqui. Mas é o Espírito Santo que testifica, amém? E capacita. Quem sabe então no próximo você esteja aqui. Feche os seus olhos. Senhor, graças te dou, Pai, porque o Senhor tem sido maravilhoso, Pai. O Senhor tem, Pai, nos alegrado de tal maneira, Senhor. O Senhor sempre surpreendendo a nós. O Senhor sempre dando o melhor para nós. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Te agradeço, Pai, pela semana que passou. Foi uma semana tão difícil. Mas o Senhor sustentou a mim, o apóstolo. Provérbio diz, Provérbios 12:10. Quem ama seus animais, cuida. E nós cuidamos, abençoado. Graças a Deus. A tempestade passou e tudo está bem. Amém? Toda glória, toda honra ao Senhor. Tudo está bem. Veio um cansaço, uma estafa, mas o Senhor já fez com que nós nos recuperássemos disso tudo. Amém, abençoados? E agradecer toda a equipe que esteve aqui, lá na cozinha, fazendo todas as coisas, para os nossos irmãos que vieram aqui, tiveram que se alimentar aqui na igreja, café, almoço, janta. Eu não quero deixar ninguém de fora, então eu só quero agradecer todos que participaram. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Graça e paz.